Olá, mamães, tudo bom com vocês? Esse vídeo ele é mais voltado para quem está grávida ou para quem conhece alguém que está grávida. Ah, por quê? Porque nesse vídeo eu vou falar sobre o plano de parto. O que é o plano de parto? O plano de parto, ele é um documento que, na verdade, eu conheço pessoas que trabalham na maternidade e não sabem que existe o documento. Quando eu fui fazer meu plano, quando eu fui fazer o meu parto, que eu tive diabetes gestacional, então, em função de eu ter utilizado a insulina, eles interrompem o parto com 38 semanas, por causa da insulina. E eu fiz meu plano de parto. Quando eu cheguei lá, eu entreguei pra médica, a médica olhou assim o documento, ela disse, tá, tudo bem. Né? Ela não tem como não aceitar aquele documento. E quando eu entrei lá pra sala do pré-parto, quando eu estava já lá dentro, com toda a parte da indução, que daí eles colocam o comprimido aquele lá na bonita, né? E quando eu cheguei lá, eu lembro que nitidamente com a menina da noite pegou e disse assim: Nossa, eu tava aqui olhando o teu plano de parto e eu nem sabia que tinha esse documento. Bem bacana. E aí eu fiquei pensando nisso assim: olha só, tipo, eu sou técnica de enfermagem, particularmente eu nunca trabalhei em maternidade, nunca foi meu foco, né? Eu sempre trabalhei na parte adulta ou no último período que eu trabalhei, agora após a gestação, na verdade, né? Quando eu tive o parto do bebê em agosto, fiz a licença dos 4 meses, né, que a gente tem direito, e retornei ao meu trabalho. Eu trabalhava com pediatria agora nesses últimos anos. Mas, assim, o assunto do vídeo hoje é o plano de parto. Mas o que eu quero dizer para vocês? Muitos profissionais da enfermagem não têm conhecimento desse plano. Então, às vezes, eu converso com pessoas, colegas meus, tu fez plano de parto na tua época? Não, não fiz, não sei nem o que é. Então, em resumo, ele é um documento. Eu vou deixar aqui no link da descrição um plano de parto, né? Vocês clicam ali e vocês façam o download dele ali. É gratuito, não tem. Ele é editável, né? Ele vai estar em formato de Word. Então, assim, tu vai pegar o plano de parto e ali vai dizer assim: quem vai te acompanhar no parto? Ah, é meu esposo. Ah, é minha mãe. É meu irmão, minha irmã. É o, sei lá, é meu namorado. Alguém vai te acompanhar. Então, para o dia no dia que tu for entrar em trabalho de parto, seja por indução ou porque tu começou a sentir as contrações ou porque tu agendou uma cesariana, tenha esse documento. Eu particularmente prefiro ter esse documento. Vou dizer uma coisa assim, ó. O meu plano de parto, eu coloquei que eu não queria receber o soro aquele que eles colocam. Uma conhecida da minha irmã não fez, nem sabia, e ela ficou quase 20 horas em trabalho, quase 24 horas em trabalho de parto. Ela disse que sofreu tudo que tinha que sofrer. Eu tive um bom do sofrimento. Eu entrei em trabalho, eu entrei em indução, era 9h30, eles colocaram, 9h30 da manhã eles colocaram o primeiro comprimido. E quando chegou meia-noite, eles já não colocaram mais, porque eu não tava, o meu útero não estava dilatando, não, a minha pressão começou a alterar. Então, em função do plano de parto, eu acredito que o plano de parto foi o que fez com que o meu filho não tivesse nascido morto, porque quando ele nasceu, foi necessário que eles fizessem uma aspiração com a sonda mais interna, não a perinha aquela que o pessoal mostra nos filmes, que até agora há pouco eu estava utilizando, vendo umas pesquisas na internet, e eles não estão mais fazendo. Não é mais indicado, não é mais necessário, não sei, porque cargas d'água, mas após o parto eles não estão mais fazendo aquela aspiração que se fazia antes. Aquela perinha que todo mundo vê nos filmes, que faz aspiração no nariz do bebê e na boca do bebê, eles não estão mais fazendo. Então, às vezes eu vejo no Facebook, por exemplo, as mulheres dizem, ai, olha aqui que saiu do nariz do meu bebê, ele fica espirrando muito. E sim, todos os bebês, após o nascimento, eles espirram bastante, que é os resquícios do útero, né? Isso é normal deles. Mas eu não vejo por que de não aspirar após o parto. Eu acho que aquilo é prescindível justamente para não ter tantos resquícios, porque a criança não sabe ainda, não tem. A criança não sabe nada, né? Então, eu, no meu conceito, o meu plano de parto, eu coloquei que eu queria que sim, que ele fosse aspirado. Eu coloquei que eu só autorizava a parte da medicação ali na vagina, né? Acredito que vagina o YouTube não bloqueia, eu acho que é algo que eu posso falar. Mas assim, eu não autorizei que eles fizessem nem o soro e nem a sonda, aquela que tem alguns que colocam. Eu não autorizei. Ah, mas tá cheio de frescura. Não, só que assim, ó, eu tive diabetes gestacional e na verdade
já tinha um ginecologista há muitos anos já falou pra mim que o meu pente ele era mais fechado, então a probabilidade de eu conseguir ter um parto normal era muito raro. Assim, ia ser um parto com muito sacrifício. Mas eu tentei, até porque eu queria ter um parto normal. Eu comprei bola de pilates para poder fazer os movimentos. Eu tava comendo tâmaras, que foi indicado com 37 semanas. Ele é indicado com 36 semanas as tâmaras, pra gente começar a comer, que ajuda a dilatar, né? Mas assim, ó, eu não tive um dedo de dilatação. Quando o médico chegou assim, colocou assim, ele disse, não dilatou um dedo. Aí eu pensei, disse, meu Deus, agora eu tô aqui há mais de 10 horas e não dilatou um dedinho. E aí foi onde eles viram que o MAP, que daí, em função da indução, eles ficam fazendo o MAP, né? Que é o aparelho que eles botam na barriga da gente e fica controlando os batimentos do bebê e a verificação de pressão também, o tempo todo. Então, assim, fiz o meu plano de parto, aí eu coloquei isso. Então, eu acredito que hoje eu tenho meu filho nos braços justamente porque eu fiz o meu plano. Porque senão eles teriam colocado aquele soro, eu ia estar urrando de dor, eu não ia dilatar, eu ia provavelmente eu ia ter uma pré-eclâmpsia, e aí a pré-eclâmpsia é aquilo que aquece o útero e é onde muitas mães acabam perdendo os bebês até na hora do parto, porque aquece o útero, né? Então, assim, eu acho que é algo totalmente desnecessário. Esses dias eu participei de uma live lá na Unimed, isso, que eu participo num esquema que tem ali, e eu questionei a enfermeira, eu disse assim, tu indica, né, as mulheres fazer o plano de parto? E ela pegou e falou, ela disse assim, olha, pode fazer, mas eu não vi, assim, como é que eu vou dizer assim pra ti? Eu não vi da parte dela dizer assim, não, mães, façam, é importante. Eu não vi isso dela, sabe? E eu posso dizer, eu como mãe, como técnica de enfermagem, eu posso dizer pra ti, eu acho preferível tu fazer. Por exemplo, eu pedi que se fosse o caso de fazer uma cesariana, que eles baixassem aquele tecido azul que fica na nossa frente, né? Que eles baixassem na hora que o bebê sai. Só que o que aconteceu? Eles não baixaram. Eu tinha solicitado, né, que a minha irmã participasse do parto. A minha irmã chegou às pressas, porque o meu parto deu complicação, eles viram o MAP não estava legal, a pressão não estava legal, não acusava pré-eclâmpsia nos exames, mas a minha pressão já estava lá em cima, super elevada. Aí a minha irmã chegou já na sala de parto, assim, e aí a mulher pegou e disse assim, ó, tu senta do lado dela e não levanta, não dá pra tu olhar. Poxa, mas era pra gente assistir o parto. Ah, tava em pandemia, ok, mas dava pra ela dar uma espiadinha assim, né? Ah, vou dar uma espiadinha ali. Não, ela não pôde espiar. Tanto que eu senti quando tiraram o meu bebê e eu ouvi o silêncio. Eu disse assim, pronto, lascou. E aí foi onde eu ouvi a médica pegando e falando, sonda 6, que é a sondinha de aspiração. Tiveram que fazer reanimação no bebê. A reanimação é com os dedos, assim, pra quem não sabe. Então, assim, ó, o meu bebê comeu cocô, né, o mecônio, como chamam. Acredito eu que ele só comeu o mecônio justamente porque começaram a induzir. 38 semanas não é o tempo certo dele nascer, né? Seria 40. Mas em função da diabetes, em função da insulina que eu tava utilizando, que eles fizeram a indução, né? Mas assim, ó, o que eu quero frisar? É o plano de parto. Que se tu ainda tá grávida, faz. Faz, é importante. Coloca lá. E ainda tem o esquema ao final do parto. Esse hospital, por exemplo, eu cheguei pra eles assim, na hora, quando o bebê nasceu, eu disse assim, vocês fazem um carimbo da placenta? Aí a mulher olhou pra mim, eu não sei se ela era médica, se ela era enfermeira, o que ela era, porque, né, tá todo mundo com aquela roupa azul de bloco. E aí eu disse assim, vocês fazem o carimbo da placenta? E ela olhou pra mim assim, o que é isso? Eu disse, gente, é um carimbo, tu pega a placenta e faz um carimbo numa folha pra mim. Aí ela me olhou assim, tipo, eu vou perguntar. Aí eu disse, vai perguntar, né? A placenta vai secar, não vai dar pra fazer. O correto é tu pegar e tirar a placenta e já fazer o esquema ali. Eu não sei como é que faz, mas eu sei que dá pra fazer. Uma colega minha fez e eu achei a coisa mais linda. Tipo, como aquela árvore da vida que o pessoal faz quando a criança tá mamando e faz a árvore da vida aquela. Eu até quero fazer a montagem daquilo ali pro meu bebê. Mas assim, o foco é o plano de parto. Então assim, ó, façam o plano de parto. E coloquem ali que vocês querem. Se for tanto cesárea quanto parto normal, a parte do clamp do cordão do bebê, quem vocês querem que vá assistir. Porque às vezes assim, tu não mora com o pai e tu quer e o pai nunca participou da gestação, e aí no dia do parto ele quer aparecer lá.
e tu queres que a tua mãe, ou sei lá, a madrinha do bebê vá. E aí ele vai dizer, não, porque eu sou o pai, não sei o que, tu tem um plano de parto, coloca ali a tua vontade, tem que ser respeitada, tá? Então, o vídeo hoje, ele é o mais explicativo, assim, justamente para dizer para vocês assim, ó, façam, né? Porque muitas vezes a gente tem a caderneta da gestante, a gente tem a caderneta do bebê. Na verdade, tudo aquilo ali já mostra como é que é o desenvolvimento, o que tu tem que esperar do desenvolvimento do bebê, o que é normal durante a gestação ou não. E o plano de parto, ele não é divulgado, né? Eu tenho um conhecido que ele trabalhou por anos dentro da maternidade e eu perguntei para ele, eu disse assim, utilizavam lá? Aí ele olhou para mim e disse, não, nem sabia que existia. Então, assim, ó, tu vê que os próprios colegas de profissão, que muitas vezes trabalham dentro do, daquele ambiente ali, na parte de maternidade, por exemplo, e as pessoas não sabem, né? Às vezes, médico, eu não me recordo de ter questionado com algum médico, não me recordo. Mas, assim, ó, colegas de profissão eu questionei e nenhum deles sabia. Tinha uma só, que foi até a própria colega que me indicou, ela disse assim, Gabi, faz o teu plano de parto, né? Faz o plano de parto, porque tu vai ver que vai fazer diferença. Tanto que, quando ela fez, ela ganhou no Hospital Conceição, se eu não me engano, foi Conceição, e aí ela teve a doula, ela conseguiu fazer o carimbo da placenta. Então, assim, eu não pude fazer o carimbo da placenta. Por quê? Porque eu não pude escolher o hospital, porque como eu tive diabetes gestacional, tinha todo aquele acompanhamento com o posto de saúde. Do posto de saúde, eles encaminharam para o hospital. Então, eu fiz metade do acompanhamento da minha gestação foi no posto e a outra metade eu fiz dentro do hospital, com a ginecologista de lá. Então, não foi ela que fez o parto, mas após o parto, ela que foi acompanhar toda a parte da minha alta, né? Então, assim, faz porque assim, ó, não é perda de tempo. Tu vai ver que tem muitas coisas que estão escritas ali e é uma coisinha rápida. Tu vai ali, só clica x e assina ali e coloca lá. Na verdade, aquilo ali tem que ser respeitado justamente porque foi o Ministério da Saúde que criou aquilo ali. Não é uma coisa assim que eu criei. Ah, uma mãe qualquer criou. Não, o Ministério da Saúde que criou aquilo ali. Então, ele é válido, né, em todo o território nacional e tu tens a oportunidade de se utilizar daquilo ali. Vamos supor que tu vai fazer a cesariana. E muitas vezes na cesariana, o que eles fazem? O bebê saiu, eles vêm e fazem o contato pele a pele. Esse é o correto. Só que eu nem tive isso em função da complicação que teve no parto do meu bebê. Então, digamos, tu vai fazer a cesariana, pede para baixarem o véu, não, aquele pano azul que fica. Eles podem fazer aquilo ali, eles podem baixar aquele pano e tu vê o teu bebê saindo. Ah, eu vou passar mal, então não peça para fazer, mas tu tens a opção de pedir sim, né? Na hora que eles estão tirando assim, alguém vem e baixa e tu vê o teu bebê saindo do teu útero. É uma opção que tu tem, né? Claro que o parto normal tu tá vendo, tu tá deitada ou tu tá de cócoras, né? Isso também tu vai colocar ali, ó, eu quero ganhar de cócoras, ok? Né? Então, assim, façam. Eu digo para vocês, façam, porque de repente nesse fazer, pesquisem, sabe? Façam pesquisas com relação ao parto, façam pesquisas, o tampão, como é que é o tampão, como é que não é. Eu não tive tampão, porque eu tive que interromper, então eu não tive, eu senti contração porque foi induzido, né? E eu posso dizer assim para mim, a contração no meu conceito assim, parece um cabo de guerra, né? É alguém te puxando para cá e o outro te puxando aqui por baixo e tu tá sentindo aquela pressão na tua barriga e parece que tá te rasgando e eu não sei muito o que explicar. Eu sei que é uma dor do cão. E eu senti toda uma dor, que na verdade eu tive que fazer a cesariana depois, porque por parto normal não deu, porque não teve dilatação nenhuma. E depois, no MAP, eles viram que o bebê entrou em sofrimento. Então, tipo assim, ó, o bebê entrou em sofrimento e eles correram para poder fazer a cesariana. E quando chegou na cesariana, o bebê já estava sem batimentos. Tiveram que reanimar, tiveram que fazer toda uma correria. Desnecessário, né? Eu acho totalmente desnecessário. Porque eu acho que não é questão de que, eu não quero sentir dor. Eu acho que a gente sente quando a gente não tem, quando a gente não vai dilatar, quando a gente não vai conseguir fazer um parto normal. Não é questão de que, eu fui frouxa, não consegui sentir a dor. Eu tava sentindo a dor, mas me bateu o desespero porque eu não dilatei um dedo. Não tinha nenhum dedinho assim pra contar a história. Então, assim, ó, te bate aquele desespero, o bebê começou a subir, só que, mas tu é técnica, tu tinha que saber. Gente, na hora da dor, eu já não era mais nada, eu não sabia nem meu nome mais. Então, assim, façam o plano de parto.
né? É só uma dica, assim, e pesquisem, procurem informações, perguntem para as outras, para tua irmã, para tua vizinha, para pessoas que tiveram partos assim próximos ao teu. Pergunta sobre como que foi a experiência dessas pessoas, certo? Então, eu espero ter ajudado vocês. Desculpa se eu assustei alguém, mas assim, ó, realmente, eu acredito que hoje o meu filho só tá nos meus braços justamente porque eu fiz esse plano. Porque se tivesse deixado pelo hospital, eles tinham botado a medicação embaixo, tinham feito aquela sondinha que coloca ali embaixo, tinham feito o esquema ali e provavelmente isso iria me dar uma pré-eclâmpsia, ia superaquecer o meu útero e não ia ter chance pro meu bebê. Então eu acredito assim que Deus sabe de todas as coisas, mas eu tenho certeza que a vida do meu filho hoje, ele só está vivo em função de que eu fui chatinha e fiz o meu plano de parto e solicitei que fosse seguido. Tanto que eu até ainda falei pro médico, né? Disse assim, quem sabe vamos fazer uma cesárea então, né, doutor? Porque não tá dilatando o negócio, eu tô com dor e não dilata, e eu tô sentindo, eu sentia que a minha barriga tava endurecendo, mas, né, tava com tanta dor. E ele disse assim, não, a gente tem que seguir o teu plano de parto. Eu acho que como quem diz assim, ó, ninguém mandou tu inventar esse negócio aqui, tipo, nem eu sabia que existia, sabe? Parece assim, foi meio que um castigo, sabe? Que eu peguei e disse assim, não vou gritar, não vou gritar, não vou gritar. Não gritei, não tem um pouquinho assim. Mas a impressão que dava, que disse assim, não, tu inventou esse plano de parto e agora tu vai até o fim. E aí, quando eles viram que o bebê entrou em sofrimento, eles cortaram tudo, né? E disse, não, vamos fazer uma cesariana aí, porque senão, imagina, né? Não tem porquê de fazer um bebê sofrer. Certinho, meninas? Compartilha com quem tá grávida também. E se tu queres ter um filho, já vai fazendo algumas pesquisas, porque assim, ó, durante a gestação a gente tem é um processo, é um turbilhão de hormônios, e aí uma hora tu tá bem, da outra hora tu já tá borocochô, aí tu tá muito feliz, aí tu tem muitos, sabe? Então assim, ó, procura se informar. E vou te dizer assim, a mente da gente parece assim que tu tá lendo o negócio e tu tem que ler de novo, e tu vai ler de novo, e tu lê 10 vezes e aquele troço não entra na tua mente. Eu tive que trancar minha faculdade em função disso. Então assim, pesquisem, leiam, façam bastante pesquisas, tá? Certinho?